A sua menstruação atrasou e a primeira coisa que passa pela sua cabeça é: será que eu estou grávida? Essa preocupação é super comum, mas o que muita gente não sabe é que existem diversas outras causas para isso além da gravidez. Então, fica comigo que hoje eu vou te explicar as principais causas para o atraso na menstruação e quando você deve procurar uma médica ginecologista. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Camila Bonaccord, médica ginecologista aqui em São Paulo, capital. Para agendar uma consulta online ou presencial, é só ler o QR Code aqui ao lado ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Bom, para começar, quando consideramos a menstruação atrasada? O ciclo menstrual costuma acontecer a cada 28 dias, mas pode variar entre 21 e 35 dias entre eles. Cada mulher tem um próprio padrão, então consideramos o atraso quando o ciclo demora mais do que o habitual para você. Mas afinal, o que pode causar esse atraso? A primeira coisa que sempre precisa ser descartada é a gravidez. Apesar de nem todo atraso significar gravidez, ela sempre deve ser descartada antes de investigarmos as outras causas. Para isso, o exame indicado é o beta-HCG. No exame de sangue, ele costuma positivar 8 dias após a fecundação e no exame de urina após 14 dias. Ou seja, se a sua menstruação atrasou e você fizer o teste, ele já virá positivo se for gravidez. Inclusive, me conta aqui nos comentários se a sua menstruação atrasou e você achou que estava grávida. Mas Camila, não tive relação nesse período. Ou fiz o teste de gravidez e ele veio negativo. E agora? Existem várias outras causas para o atraso menstrual e eu vou explicar elas agora para vocês. O estresse é uma causa extremamente comum. Eu vejo muito isso nas pacientes que estão estudando para o vestibular ou concursos, estão com problemas no trabalho ou conflitos no relacionamento ou naqueles períodos de estresse e ansiedade extremas. O aumento do estresse interfere na liberação dos hormônios sexuais e isso acaba retardando a ovulação e, consequentemente, a menstruação. Na maioria das vezes, esse atraso é temporário, mas caso ele seja persistente, é fundamental você procurar uma ginecologista para investigar. E antes de continuar, se esse conteúdo estiver te ajudando, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com suas amigas. Agora voltando, uma outra causa de atraso está relacionada ao uso de anticoncepcionais. Alguns métodos contraceptivos hormonais tendem a reduzir bastante o fluxo menstrual e até mesmo levar à ausência de menstruação. Isso acontece porque esses métodos acabam afinando o endométrio, que é a camada que descama durante a menstruação. Alguns exemplos são os DIUs hormonais Mirena e Cailina, o implante anticoncepcional Implanon, as injeções trimestrais e as pílulas orais de uso contínuo. Nestes casos, o atraso ou até mesmo a ausência de menstruação é considerado normal, não sendo motivo para preocupação. Mas Camila, eu sempre usei anticoncepcional oral com pausa e menstruava regularmente, e do nada a menstruação parou de vir. É normal? Sim, meninas, o uso prolongado dos anticoncepcionais com pausas curtas de 4 dias, ou mesmo as injeções mensais em que se esperaria vir a menstruação, podem acabar bloqueando a menstruação a longo prazo. Isso é completamente normal e só deve gerar preocupação caso você não esteja tomando ou aplicando o anticoncepcional naqueles intervalos recomendados. E não para por aí. Outra causa de atraso na menstruação é o excesso de atividade física. Isso sempre foi muito comum nas atletas, e hoje em dia é frequente encontrarmos mulheres que treinam mais intensamente. O excesso de atividade física pode atrasar a menstruação pelo desbalanço hormonal ou pelo baixo percentual de gordura no corpo. Obviamente que a ausência de menstruação não deve fazer você parar de treinar, mas sim fazer um acompanhamento adequado e com uma orientação da médica ginecologista em conjunto com a médica do esporte. Por outro lado, o ganho de peso rápido também pode bagunçar o ciclo menstrual. Isso porque a obesidade interfere diretamente na liberação dos hormônios femininos. E esse ganho de peso pode acontecer por alterações na tireoide, na depressão, pelo efeito colateral de alguns medicamentos ou na imobilização prolongada após acidentes ou fraturas. O acompanhamento costuma ser feito em conjunto com a endocrinologista, nutricionista e a ginecologista. E uma última causa de atraso menstrual que todas as mulheres acabarão passando em algum momento da vida
é a transição para menopausa ou perimenopausa. Neste período ocorre uma oscilação hormonal muito grande, o que leva a atrasos na menstruação, alternados com ciclos menstruais mais curtos, ou seja, uma menstruação praticamente imprevisível. Isso faz parte do processo natural do corpo e você pode investigar se está entrando nessa fase com a sua médica ginecologista. Certo, Camila, mas quando o atraso na menstruação é preocupante e devo procurar uma especialista? Atrasos isolados podem acontecer ao longo da vida e nem sempre indicam uma doença. Porém, quando a menstruação atrasa por mais de 3 ciclos consecutivos ou por mais de 6 meses, chamamos isso de amenorreia. Essa é uma condição diferente e que precisa ser investigada pela médica ginecologista. Inclusive, eu já fiz um vídeo completo sobre as causas da amenorreia, eu vou deixar a seguir para vocês conferirem. Um beijo!